Boa noite a todos. Convido você nessa noite para, juntamente comigo, abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, um texto muito conhecido pela igreja, a partir do verso 1 até o verso de número 7. E em correlação a esse texto, depois dessa leitura, nós vamos para Tiago, capítulo 5, versos 16 e 17. 1 de Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 1 até o verso 7. Amém? Gostaria que você atentasse para o texto sagrado nessa noite. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? O texto nos diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Eu gostaria que você fosse lá para a carta de Tiago, vizinho ao livro de Hebreus, capítulo de número 5, versos 16 e 17. Nós estaremos fazendo essa leitura também adicional nessa noite. A palavra diz assim, verso 16, Tiago 5. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Vamos orar? Senhor, aqui está a sua santa palavra. Ó Deus, nós te pedimos mais uma vez que pela tua infinita graça e misericórdia, tu nos visite nessa noite, através da tua palavra, e tu possa implantá-la em cada coração que aqui está. Que essa palavra, Senhor, gere frutos, que tu fale ao coração do teu povo, assim como tu falasse com o meu, e que no final teu nome seja glorificado, Senhor. Nos capacita nessa noite, que do céu tu derrame da tua graça e da tua bondade sobre mim, como também sobre meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, porque eu abri, e a gente vai inicialmente, numa fase introdutória, ler Tiago capítulo 5, 16 e 17. Porque eu pedi para que você abrisse nesse texto? Porque eu entendo que, me parece que Tiago está mostrando Elias como exemplo de um homem justo. De um homem justo. E o que um homem justo, Deus pode realizar através da vida dele. É por isso que ele diz no verso número 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu lhe faria uma pergunta aqui nessa noite: quem é o homem justo? Será que ele é o homem só justificado por Cristo? Evidentemente essa doutrina é bíblica de justificação, mas não é isso que está sendo tratado aqui. O homem justo para Tiago era Elias também, porque Elias tinha comunhão com o Deus dele. Mas não só isso, Elias tinha as suas roupas limpas da contaminação do mundo. E Elias também era suficiente para se afastar da perversidade religiosa. Elias hoje, ele não sentava, por exemplo, em uma igreja que prega a doutrina da prosperidade. Ele não apenas era avesso ao pecado da carne, mas também ele era totalmente contrário à perversidade religiosa que rondava o púlpito, por assim dizer, nos dias de Elias, como ronda os nossos púlpitos hoje. Isso me chamou muito a atenção. Esse é o homem justo.
Por quê? Porque nada desonra mais a Deus do que a falsa religião, do que o falso evangelho. E Elias, ele não dava crédito, ele não dava ouvidos aos profetas de Baal. Mas há algo aqui também interessante, no verso número 16, a Bíblia diz que ele orou com instância, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E você poderia se perguntar, o que levaria um profeta de Deus a orar para que não chovesse sobre a terra? Você imagina uma igreja clamando para que no Nordeste não caísse mais nem um pingo de chuva. Imagine se nós nos reuníssemos e fôssemos pedir a Deus, isso se tornasse público, que durante 3 anos e 6 meses não caísse uma gota sequer de chuva sobre o nosso Nordeste. Como essa igreja, ou como esses crentes seriam vistos? Com bons olhos? Com certeza não. Mas foi exatamente isso que Elias fez. E a pergunta que vem à mente de qualquer pessoa que tem um pingo de neurônio é a seguinte: será que Elias não calculou a privação, o sofrimento que a resposta a essa oração iria acarretar sobre o seu povo? A bela Palestina iria ser transformada num deserto árido. E foi, a grande Palestina, a próspera Palestina, iria se tornar e se tornou uma terra estéril. Aí você poderia fazer uma pergunta: será que Elias era alguém insensível? Um pregador sem amor? Um pregador sem afeição natural? A resposta é não. Será que ele tinha prazer em testemunhar os sofrimentos dos seus vizinhos, dos seus irmãos, dos seus compatriotas? E a resposta, mais uma vez, é um sonoro não. Baseado em que eu estou dizendo isso? Porque em 1 Reis, capítulo 19, verso 10, a Bíblia diz o seguinte, ele falando, Elias: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Então a que conclusão eu chego? Lembre-se do seguinte: de norte a sul, de leste a oeste, na Palestina, o nome do Senhor não era mais reconhecido como Deus. O seu povo havia o abandonado. O Deus verdadeiro tinha sido insultado e trocado e desafiado por um Deus chamado Baal. Então o que é que eu aprendo aqui inicialmente? Qual o motivo da oração desse profeta? O que ele visava com essa oração que nós acabamos de ler no 1 Reis capítulo 17, do verso 1 até o verso 7. Qual era o objetivo de Elias quando orou dessa maneira? Senhor, cerra os céus, faz com que não chova aqui sobre a terra. A glória de Deus. E por que a glória de Deus? Que o nome de Deus voltasse a ser vindicado pelo seu povo. Elias orou dessa maneira para que Deus voltasse a ser adorado novamente. Elias orou dessa maneira para que o povo apóstata, que tinha se arrependido de ter se arrependido, pudesse finalmente ser restaurado e voltasse a ter comunhão com o Deus verdadeiro. Meus queridos, cabe aqui uma primeira aplicação. Isso vale para Elias, isso é válido para mim, isso é válido para você hoje. Nós não fomos chamados apenas para manter as nossas vestes limpas do mal. Entenda, limpa do pecado que nos cerca. Mas também nós fomos chamados a exercer santa influência sobre os outros, a ser instrumentos de Deus em uma época degenerada como a de Elias, a nossa também é. Nós fomos chamados para sermos influentes e a empreender esforços para trazer o povo de Deus de volta ao Deus verdadeiro. Nós fomos chamados para isso, para chamar o povo de volta ao verdadeiro Deus. Mas agora eu gostaria que você retornasse ao primeiro livro do Reis, capítulo 17, mantesse sua Bíblia aberta por talvez 1 hora, 1h40, eu não pretendo passar disso não, 1h40 no máximo, tá certo? Mas nós vamos meditar um pouquinho aqui nessa noite sobre esse texto. Verso 1, olha o que diz o verso 1. Então Elias,
o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Queridos, eu fiquei pensando, que coragem era essa? Onde esse homem foi buscar tanta consciência sobre Deus? Onde Elias foi, irmãos? Que fonte era essa que Elias foi beber? A ponto de colocar o coração desse homem, ou no coração desse homem, uma coragem sobre-humana. Que coisa fantástica! Você há de concordar comigo que foi essa mesma coragem, ou beberam dessa mesma fonte, Moisés, quando de uma forma destemida foi até a Faraó enfrentá-lo. Você tem que concordar comigo que dessa mesma força, dessa mesma fonte, bebeu quem? Bebeu Davi, aquele garoto que tinha algo em torno de 17 anos, que foi afrontar, que foi enfrentar na realidade, melhor dizendo, Golias. Foi dessa mesma fonte que o reformador Martinho Lutero prosseguiu sua missão, quando ele fez a seguinte declaração: ainda que cada telha dos telhados seja um demônio, eu ainda continuarei firme no meu propósito. Foi dessa mesma fonte, eles obtiveram uma fonte sobrenatural, eles beberam dessa fonte. E onde está essa fonte? Isaías 40, 29 ao 31, eu vou citar o texto. O texto diz o seguinte: ele faz forte e alcançado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustam caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Foi nessa fonte que ele foi beber. Ele bebeu de Deus, ele foi buscar em Deus. Mas eu me fiz outra pergunta: onde Elias foi aprender isso? E isso é intrigante demais, porque ele é um desconhecido até então. Ele morava numa região que não existe na geografia de Israel. Se você é estudante de geografia bíblica, procure no mapa onde está Tisbé. Não se sabe onde era essa região, não se tem registro de onde era essa região. Apenas sabe-se que era um povo muito apegado à criação de gado e homens rudes, extremamente musculosos. Eram homens que eram oriundos daquela região. Possivelmente esse era o tipo de Elias. E onde Elias aprendeu tudo isso aqui? Tanta força, tanta perseverança na presença de Deus. Talvez você pergunte: num seminário em Gileade? Eu gostaria de dizer a você que não foi. Quem sabe numa espécie de EBD, lá em Tisbé? Eu diria a você que também não foi. Apesar dessas coisas serem legítimas e boas e devem ser buscadas por nós quando temos condição, se Elias buscasse um seminário na época, ou uma espécie de EBD na época, mesmo assim elas estariam contaminadas, essas instituições naquele tempo. Por quê? Porque elas estariam corrompidas pelos profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam corrompendo, se houvesse esse tipo de instituição nos tempos de Elias. Porque os seminários da época, por assim dizer, as escolas bíblicas da época, por assim dizer, os púlpitos da época, por se dizer, estavam nas mãos de Baal. Baal os dominava. Então Elias não tinha de onde beber. Interessante, uma coisa que me chamou a atenção aqui. Queridos, mesmo que você não tenha, como Elias possivelmente não teve, um bom seminário para frequentar, um EBD para ir, isso é lamentável se você não tem. Mesmo que você não tenha ninguém que possa lhe dizer o seguinte: continue. Mas você tem um texto como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço,
eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aonde eu estou querendo chegar aqui nessa noite, verso 2, é aonde Elias foi beber, é aonde Elias foi se fortalecer, para que pudesse ficar de pé diante de Baal. Entenda bem uma coisa aqui, antes de nós irmos para o verso 2. Se você não se prostra diante de Deus, dificilmente você vai ficar de pé diante dos homens. Eles vão lhe derrubar. Se você não tem convicção de quem lhe chamou, se você não tem convicção de quem lhe arregimentou, se você não tem convicção, querido, do seu chamado, você não permanecerá de pé diante dos homens. Olha o verso de número 2, o que o texto sagrado nos diz. Depois, ou seja, depois que ele fez isso, que ele deu a mensagem a Acabe, a Bíblia diz, depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Aonde Elias buscava força, aonde esse profeta buscava uma força sobre-humana, está aqui a resposta, na palavra do Senhor. Elias bebeu dela. E eu gostaria de dizer algo aqui para você. Qual a vontade de Deus para você? Como ser guiado por esse Deus? Como conhecer a mente de Deus, queridos? A resposta está no verso 2. A palavra do Senhor. Talvez você pense uma coisa aqui nessa noite. Que ir para o riacho de Querite era uma forma de Deus preservar a vida do profeta. Eu vejo muitos comentaristas que dizem isso. Que quando Deus tirou Elias de cena, na realidade Deus estava querendo proteger a vida do profeta Elias, a vida biológica dele. É possível, eu não vou dizer a você que não é. Contudo, por que isso era possível? Porque a cada mês sem chuva, a cada ano sem chuva, os animais, inclusive dos reis, os rebanhos, ficavam dizimados. Chegou a um ponto de não ter mais o que comer, de vender-se uma cabeça de jumento por 70 ciclos de prata, de mulheres comerem seus próprios filhos. A fome era extrema. O que é que eu entendo aqui? Se Acabe já era um perturbado, se Acabe já era um homem endemoniado, a cada mês que a chuva não vinha, ele ficava pior. Mais irado ele ficava, mais iracundo ele ficava com o profeta. Certamente, se ele se encontrasse com Elias, ele ia fazer algo mal a ele. Mas eu lhe pergunto uma coisa aqui: será que ele precisava de um refúgio para preservar a sua vida? Interessante que quando ele vê Acabe de novo, em 1 Reis 18, 17 ao 20, Acabe não o mata. Mão de Deus sim, providência de Deus sim. O que é que eu estou querendo dizer para você aqui? A mão de Deus em ação sim. Será que Deus não era poderoso para preservar a vida de Elias? Sim. Mas eu gostaria de lhe chamar a sua atenção para o verso de número 3. Quando a ordem dada a ele pela palavra do Senhor é essa, olha. Retira-te daqui e vai para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A fome e a seca era atroz. A fome que veio sobre o povo de Deus era consequência da desobediência. Desobediência e pecado sempre gera consequência. Grave isso na sua mente. O povo de Deus estava em desobediência, e a mão de Deus estava em ação aqui com a fome, trazendo fome. Claro que sim. Uma coisa me chamou muito a atenção, irmãos. Havia algo mais grave, e preste atenção nisso, acontecendo aqui, que eu gostaria que você detectasse. O que, pastor? Deus diz a Elias para retirar-se dali, e ele dá uma ordem: esconda-se. E essa palavra aqui, esconda-se, não é simplesmente assim, torne-se camuflado. A ordem é um pouco maior, é aparta-te. O que Deus estava dizendo a Elias não era simplesmente ele se manter no anonimato, não. Deus estava dando a ordem a ele o seguinte: aparta-te desse povo, sai do meio desse povo. E aqui eu gostaria de lhe dar uma lição também. A maior prova de que Deus está ocultando a sua face de um povo, de uma nação, de um indivíduo, é quando Deus priva esse povo, essa nação ou esse indivíduo de pessoas que lhe ministrem a palavra.
Talvez você esteja hoje aqui sentado num estado de apostasia e você não sabe. Você já não se encanta, se é que você já se encantou um dia por um sermão. É grave isso. Se um sermão para você é enfadonho, isso é muito grave. É Deus talvez lhe privando de algo que é precioso para a sua vida. Deus começou a privar esse povo de um fiel ministro. E uma coisa interessante, não precisa abrir. Você chega em casa, leia o Salmo 74. Vou lhe dar as referências. O verso 1, o verso 7 ao 9. Quando o salmista diz: Senhor, o que é que está acontecendo com a gente? Por que nós estamos nessa situação? E na altura do verso 9, mais ou menos, ele diz o seguinte: que Deus havia removido do meio deles os profetas, os meios de graça. Isso é muito danoso para nós. Atente para o seguinte: não era apenas Elias que foi retirado de cena. Deus também retirou, com base em 1 dos Reis 18:4, todos os profetas dele. Foram ser tratados com água e pão. Mas eles saíram de cena completamente. Não havia mais pregação em Israel verdadeira. Só quem pregava era Baal. Que coisa terrível, irmãos. Que juízo terrível. Chamo sua atenção nessa noite. Não precisa abrir. Eu vou ler um texto em Amós. Capítulo 8, verso 11 e 12. Se você quiser acompanhar comigo, amém. Se não, acompanhe a leitura. Diz o seguinte, olha: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas o quê? Mas não a acharão. O que Amós está dizendo aqui? Que acontecerá na vida de muitos oportunidades de você ouvir a voz de Deus, mas talvez você não queira, e Deus vai deixar de falar com você. Você quer um exemplo bíblico disso? Saul. Quantas vezes Deus não usou Samuel para falar com o rei, irmãos? Quantas vezes Samuel não foi instrumento de Deus para a vida do rei Saul? Mas ele não deu ouvido. Passo a passo o rei rebelde se distanciava de Deus. E uma coisa interessante: Samuel morre, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, verso 6. E Saul tenta de novo buscar a face de Deus para Deus falar com ele. E Deus não falou mais com Saul. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Muitos de nós vamos ter a oportunidade de ouvir Deus e não iremos dar ouvido. Talvez tenha pessoas aqui ligadas em rede social agora, em rede de WhatsApp, de Instagram. É sua situação. Talvez você esteja aqui, eu pregando, você está no mundo da lua. É sua situação. Talvez você venha aqui por um desencargo de consciência. É sua situação. Deus fala e você não escuta. E haverá um dia na sua vida que você procurará ouvir Deus e Deus não falará mais com você. E isso é terrível. Era isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Escondeu-se Elias, escondeu-se todos os profetas de Baal. Foram comer pão e água, e os profetas de Baal fizeram a festa. Verso 3, ainda diz assim a palavra do Senhor: meus amados irmãos, verso 3, vá para ele. Eu vou reler. Até minha esposa estava dizendo que eu estou relendo demais. Mas eu aprendi que quanto mais a gente lê, mais a gente grava, não é verdade? Então vamos reler mais uma vez, tá bom? Só para matá-lo do coração, vou reler 4 vezes. Verso 3, diz assim o texto: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Há ou houve uma outra razão pela qual Deus ordenou para que Elias se apartasse. O quê? A preservação da sua fé. Não era apenas juízo de Deus sobre aquele povo, mas era a preservação da fé de Elias.
Você entende, hoje, você que está aqui, que você foi chamado à separação? Foi pregado isso de manhã no nosso batismo lá. Nós fomos chamados à separação. Acabe era um apóstata. A mulher de Acabe era uma esposa pagã. Veja que terrível. A idolatria reinava em toda parte. Deus era desonrado em toda a nação. Aí Deus diz ao profeta dele: aparta-te. Porque ele era chamado, como eu e como você, a se separar da maldade, a se separar do mundo, a se separar da corrupção religiosa também. O que é que eu estou dizendo aqui nessa noite? Deus estava dizendo a Elias: volte as costas a tudo aquilo que desonra a Deus. Isso é uma obrigação essencial. Um textozinho para nossa reflexão que amarra o que eu estou dizendo aqui. Efésios capítulo 5, verso de número 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Deus estava dizendo a Elias: aparta-te desse povo. Aparta-se desse povo. Eu gostaria de dizer algo aqui a você. Lembre-se de uma coisa: Elias não teria lugar, ou não tinha mais lugar dentro do meio do seu próprio povo, pois ele não comia à mesa com Jezabel. A vida social do povo de Deus era mundana. E Deus diz a ele: aparta-te disso. E ele também se separou da vida religiosa. Quem estava sendo adorado em todo Israel era Baal. Os incensos eram oferecidos a Baal. E Deus diz: aparta-te dessa vida social que não glorifica o meu nome, e aparta-te também da vida religiosa que não glorifica o meu nome. E eu faço uma pergunta aqui a você: o que você tem dito às pessoas que hoje andam em pecado, e você sabe que elas andam em pecado? Você tem dito o quê? O que você tem dito, irmãos, ou compartilhado nas suas redes sociais? Qual é o nosso estilo de vida? O que nós temos compartilhado, o que nós temos visto, o que nós temos feito? Aí Deus dá uma ordem significativa ao profeta dele: vai para o Jordão. Imagina aí você sair de Gileade, sair de onde Acabe estava lá em Samaria, né? E depois vir para o Jordão. É a ordem dada ou não é? No verso 3. E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Ninguém sabe onde era esse riacho. O Jordão era conhecido, o Querite nem tanto. E Deus diz: você vai para o riacho de Querite. Mas antes dele ir para Querite, ele passa pelo Jordão. Por quê? Possivelmente porque Deus estava querendo relembrar na mente dele que ele era um Deus que sempre fazia milagres. Quando ele ia passar aquele Jordão para ir para o Querite, ele sabia que Deus parou as águas daquele Jordão para que Israel passasse a pé enxuto. Ele sabia que naquele lugar Deus havia sido com o povo dele. Era importante para Elias passar por ali. Todas as vezes que você estiver envolvido com qualquer coisa que não glorifica a Deus, lembre-se que um dia você disse que ia servi-lo. Lembre-se que um dia você disse que Deus era um Deus de milagre, que lhe restaurou. Todas as vezes que você for fazer a obra de Deus, lembre-se disso. Deus me chamou, Deus me escolheu, Ele me separou, eu sou dele. Mas outra coisa interessante aqui, com base no verso 3, havia outro perigo diferente que ameaçava o profeta. Não só a fúria de Acabe, não só o contexto religioso, mas coloca uma coisa na sua mente: o orgulho. Queridos, como isso é triste. Porque Elias foi uma pessoa que teve sucesso na oração. Imagine o que é você dizer: a partir de hoje no Nordeste, você chegasse lá no excelentíssimo senhor presidente Lula, e você dissesse a ele, né? Não sei nem se você saiu de lá, mas se você dissesse a ele o seguinte: daqui a 3 anos e 6 meses é que vai chover no Brasil.
Só chove de novo, Lula e Janja, quando eu orar. Não é verdade? Aí você vinha para Campina Grande. Com 15 dias, talvez ele quisesse lhe dar o 39º ministério, para você fazer com que chovesse de novo. Porque a oração daquele camarada era poderosa demais. Ei, Elias podia ser contaminado pelo orgulho. E Deus disse: Elias, sai de cena e vai para o riacho do Querite. Vai para o anonimato. Eu tenho algo a lhe dizer aqui. Cuidado. Mas muito cuidado quando você começa a despontar. Quando você começa a ser notado. Quando você começa a ganhar um pouco de notoriedade. Quando você começa até socialmente subir de degrau. Tenha cuidado com isso. Cuidado quando você começar a ficar conhecido. Cuidado quando suas marcas de roupa começar a melhorar. Quando o cardápio da sua casa for mais refinado. Quando você começar a melhorar de vida. Muito cuidado com isso. Isso é muito danoso. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Qual o cuidado de Deus aqui com o profeta dele? Sabe qual é? Olha como Deus cuidou desse homem. Para que Elias não pudesse se saciar com as coisas desse mundo e se afastar das doações do próprio doador. Quando ele manda Elias para Querite, ele está dizendo uma coisa àquele profeta: quem vai te sustentar sou eu. Quem tem o comando sobre a sua vida, inclusive da provisão, Elias, sou eu. Entenda isso. Vá para o Querite. Como Deus conhecia o coração de Elias, como Deus conhece o seu. Como Deus conhece o meu. Por quê? Ele podia dizer muito bem: eu queria ir para o Jordão, você também. Porque o Jordão era um rio caudaloso, que chama? Caudaloso, enorme. Tinha regiões no Jordão que tinha 12 metros de profundidade. Mesmo diante de uma seca, Elias estando ali estava seguro. Mas Deus diz o seguinte: vá para um riacho. Era um filetezinho d'água. O Jordão transbordava. Mas Deus diz a Elias: vá para um córrego, Elias. Vá para um filetezinho d'água, Elias. Sabe por que Deus diz isso a ele? Porque o nosso Querite pode jorrar hoje, mas pode secar amanhã. E mesmo assim, o nosso provedor continuará fiel. Isso é maravilhoso demais. Queridos, eu gostaria de lhe fazer um questionamento nessa noite. Por que Deus não lhe confiou um rio largo? Nem a mim também. Mas um riacho. Sabe por quê? É o amor de Deus por você. Pois inconscientemente, esse Jordão poderia tomar o lugar de Deus em sua vida. Por isso que Deus sempre lhe colocou no riacho. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Deus nos ama tanto, mas tanto, tanto, que Ele não vai nos dar facas perigosas nas mãos de crianças. Deus conhecia o coração de Elias. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Tem gente aqui que está vivendo a conta gota. É a vontade de Deus na sua vida. Tem gente aqui que vive eternamente no riacho do Querite. É a vontade de Deus para você. Louvado seja Deus por isso. É o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Que coisa maravilhosa. O que é importante, pastor? O que era importante para ele? O que é importante para Elias? O que é importante para você? Estar no lugar de Deus, por meio da sua palavra, ou da sua providência, designou para mim. Elias estava no Querite não porque ele queria. Elias estava no Querite porque Deus designou aquele lugar para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, a coisa mais importante para você é ficar na presença do Senhor. Não seja jamais como o filho pródigo, que virou as costas para o pai e foi para um país distante, e lá ele passou fome. Sabe o que eu aprendo aqui com base nesse verso número 3?
tudo aquilo que venha a você, que seja tentador, por exemplo, um salário melhor. A gente que almeja tanto passar num concurso público, não tem nada de errado com isso. Mas se esse concurso público vai te desviar, Deus não vai abrir a porta. Pode morrer de estudar, vai queimar as pestanas de estudar, mas Deus conhece seu coração. Deus conhece o meu coração. Eu não estou dizendo que isso é errado você estudar, mas eu estou dizendo que o cuidado de Deus é tão grande por você, que Deus não dá um Jordão a você. Vai continuar no querite mais crente. Talvez você tenha andado com pessoas influentes. Amizade sempre influencia, seja para o bem, seja para o mal. E às vezes Deus retira algumas amizades que a gente não entende. É o cuidado de Deus por nós. Como Deus é maravilhoso. Vai para o querite. Sabe, vai para o querite, Elias. Talvez seu alvo seja um relacionamento amoroso que Deus não compartilha. Deus não compartilha. Cuidado com os laços do inimigo, né? Qualquer coisa que chega a você, que tire seu engajamento com o reino, que tire sua vida devocional, que tire seu amor pela palavra, que tire com certeza seu amor pela igreja, por Deus, pela sua obra, com certeza é uma tentação. Você sabe o que é tentação? É tudo aquilo que nos tira do lugar de adoração. Deus estava preservando o seu profeta. Interessante. Tudo aquilo que leve sua alma a passar fome, arruína seu testemunho. É cilada. É cilada. Interessante que nesse tempo aqui, os profetas de Baal comiam à mesa com Jezabel. E Elias foi para o riacho do Querite depender de Deus. Sabe o que eu gostaria de relembrar aqui? Lembre-se de Ló. Ló foi um homem, irmãos, que viveu o tempo todo a reboque. Ele sempre dependeu da fé do tio dele, de Abraão. Mas interessante que quando chega o momento de decidir na vida dele, ele decide pelas campinas do Jordão. Você sabe da história. E infelizmente ele vai fazendo tendas, até chegar em Sodoma e Gomorra e se instala lá. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra era próspera. Porque as campinas do Jordão trazia riqueza para Ló, mas trouxe também mundanismo para os seus filhos e mundanismo para sua esposa. Ló foi salvo pela infinita graça de Deus, mas perdeu o bem mais precioso que ele tinha, a família. Qualquer coisa que tira seu tempo para a igreja, seu tempo para Deus, é tentação, é cilada. Não vale a pena. Deus disse a Elias: vai para o Querite. Vai para o Querite. Verso 4. Vá para ele. E aqui é prova, viu, irmão? Jesus tem misericórdia. Verso 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos covos que o quê? Que ali mesmo te sustentem. Olhe para o verso 4. E antes de olhar para o verso 4, eu vou lhe dar um conselho. Não olhe para a circunstância. Obedeça ao Senhor. Não sei o que está acontecendo com você. A ordem de Deus para você é o seguinte: obedeça a mim. Continue olhando para o alvo. Elias estava disposto a continuar. Que coisa maravilhosa. E Deus diz: beberás do ribeiro. Há um ensinamento aqui. Elias, água tu vai buscar. Ou seja, o que tu tem para fazer, Elias, tu vais fazer. Porque Deus não opera milagres desnecessários. Entenda uma coisa aqui, meu irmão, nessa noite. Quem sabe você é vítima de um chefe que pega no seu pé. Quem sabe você está no trabalho e você é castigado lá, você é testado lá, e você diz: eu vou sair. Eu lhe digo: você tem outra porta? Invista. O que a Bíblia lhe diz? O que você deve fazer com um chefe assim? Honrá-lo, porque você não serve em primeiro lugar a ele. Você obedece a ele porque em primeiro você obedece ao Senhor. O que você tem que fazer na sua empresa, Deus não vai fazer por você, você tem que fazer.
Talvez você esteja aqui e você luta a trancos e barrancos pelo seu casamento. Mas a ordem que Deus dá a você é o seguinte: exerça seu papel de marido dentro dele. Deus não vai fazer isso por você. Deus não vai, com certeza, irmãos, fazer com que você ame sua esposa sem você querer. É preciso que você ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E mulheres que estão aqui, permita que seus maridos sejam seu cabeça. Porque eu não consigo ver nenhum corpo que sem comando vá adiante. Talvez a família de muitas pessoas aqui, eu não sei sinceramente, não andam bem, porque a cabeça já não manda informação para o resto do corpo. E um corpo onde a cabeça não comanda, ele entra em convulsão, porque não tem comando. E a ordem de Deus para você aqui nessa noite é: seja o marido que Deus quer. Deus não vai fazer isso por você, é você. A Bíblia já é clara: seja a esposa que Deus designou para você ser. Outra coisa interessante aqui, talvez haja pessoas aqui que dizem: pastor, eu vivo em aperto. Sabe por que muitas pessoas vivem em aperto? Porque você não paga a sua primeira dívida. E a sua primeira dívida é o dízimo. É a minha primeira dívida. Eu devo dízimo e pago todos os meses. E Deus não vai fazer isso por você, é você. Bebe do querite. Eu não vou desperdiçar milagres não. O que tu pode fazer, vai fazer. Te sustenta, Elias. Vai lá e toma da água. Porém, há coisas que nós não podemos fazer. Elias tinha água, mas Elias não tinha comida. Elias podia ir beber do riacho. A água existia, mas não havia alimento. Interessante, né? Qual a oração mais conhecida da Bíblia? A oração mais conhecida da Bíblia é a oração do Pai Nosso, né? Em certo momento diz assim, olha: seja feita a tua vontade. Não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele diz o quê? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu lhe pergunto, Elias estava fazendo a vontade de Deus? Ia faltar pão? Não. Ia faltar pão de maneira alguma. Conjecture comigo aqui, por favor, irmãos. Elias estava escondido num lugar extremamente de difícil localização. Se Deus enviasse um profeta para lá, um que ficou sendo tratado com água e pão, quando esse profeta fosse o primeiro dia, fosse o segundo dia, fosse o terceiro dia, Acabe dizia: Elias está por perto. Porque sempre um profeta entra possivelmente nessa mata e leva comida para alguém. Quem sabe você dissesse: seria mais interessante que usasse um cão adestrado, né? Um cão adestrado para levar a comida de Elias. Certamente alguém ia seguir aquele cão, quem sabe até o dono. Mas olha como Deus é maravilhoso. Deus usa o quê? Os corvos, aves de rapina. Quando aqueles corvos passavam com aqueles bifes, eu não sei se era de alcatra, de coxão mole, de patinho. Quando aqueles corvos passavam com aquele bife e com aqueles pedaços de pão, Acabe olhava e dizia: nós não temos, mas esses pássaros vão alimentar os filhotes dele. E os pássaros passando, os corvos passando, e deixavam exatamente onde Elias estava. Você serve a esse Deus que faz o quê? Até aves de rapina ser garçom. Você duvida de quê? Nós estamos duvidosos de quê? Deixa eu lhe dizer algo aqui, queridos. Deus sabe o que põe em risco nossa segurança, e Ele tem nos preservado. Ele preservou Elias naquele lugar da maneira que Ele quis, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele usa quem quer, da maneira que quer, da forma que Ele quer, mas Ele tem te preservado. Você que está na presença dEle, você que o obedece, você não vai passar fome, meu querido. Você não vai passar necessidade. Tira isso da sua mente. Tira isso da sua... Você está fazendo a vontade de Deus, descanse em paz. Descanse em paz. Deus sabe como nos preservar.
Contudo, isso também era uma prova de fé. Sim ou não? Com certeza, claro que sim. Meus irmãos, aves de rapina trazendo comida num tempo de estiagem e de seca, seria muito mais provável que eles comessem a carne. Eu lhe pergunto uma coisa: será que essas aves eram confiáveis? Não. Não. Essas aves não eram confiáveis. A confiança de Elias não estava nos corvos. A confiança de Elias estava em alguém que disse o seguinte: eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. A confiança de Elias estava no Deus que mandava nos corvos. Eu ordenei, Elias, que eles te sustentem, e assim vai se cumprir. Querido, descanse em paz. Eu sei que a gente vive num país desigual, desmantelado, sem oportunidade para muita gente, né? Tem outros adjetivos que eu gostaria de dizer no nosso país, mas não permite aqui. Está entendendo? Mas eu quero dizer uma coisa a você: Deus reina sobre essa nação. Há um povo dele aqui, vivendo debaixo de um braço de Deus, sabe de quem é. Mas ele diz que eu ordenei aos corvos que te sustentem. Só obedeça. Ele continua sendo Deus vivo. Verso 6 e verso 7. E aqui nós já estamos partindo para o final. O verso 6 diz o seguinte: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Que vida boa, né, irmãos? Isso se deu que passados dias, o ribeiro o quê? Não. O ribeiro o quê, irmãos? Secou. O ribeiro se secou, diz a minha versão, porque não tinha havido chuva na terra. Deixa eu dizer algo aqui a você. Eu tenho um lembrete para dizer aqui a você. Deus jamais recompensará a incredulidade e a desobediência. Não pense que você é um desobediente e Deus vai lhe abençoar. Vai não. Não pense que você é um incrédulo e Deus vai lhe abençoar. Não vai. Você está fazendo aqui hoje sacrifício de tolo. Restaure sua vida. O conselho que eu quero lhe dar é esse: restaure sua vida. Deus não premia de maneira alguma, Deus não recompensa incredulidade, nem tampouco desobediência. Aqui está o profeta. E qual era o desafio dele? Como o nosso também: obedecer e confiar nos momentos de escuridão. Por que eu digo nos momentos de escuridão? Porque o ribeiro secou. Talvez a nossa oração nessa noite seja preciso dizer o seguinte: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas eu gostaria de lhe lembrar que é mais fácil a natureza mudar, todo o seu curso, o sol parar, um mar se abrir, corvos virarem garçom, do que Deus falhar nas suas promessas. Deus não falha. Olha o que diz o Salmo 34, verso 9 e 10, eu vou citá-lo. Diz o seguinte: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que os temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, Deus usa quem quer para te abençoar. Quem quer para te abençoar. Antes de nós irmos para o verso 6, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Quem são os corvos hoje? Quem são esses corvos hoje? São pessoas talvez egoístas, avarentas, pessoas de coração endurecido, até pessoas que não são cristãs, e mesmo assim têm prestado assistência a você. Olha os corvos aí. Pastor, o senhor está dizendo isso à luz da sua cabeça? Não. Vou citar um provérbio para dizer tudo que eu falei, para amarrar tudo que eu falei aqui há pouco. Provérbios 21:1 diz assim: olha, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer.
Meus amados irmãos, Deus é poderoso e infinitamente poderoso para contrariar as disposições e hábitos mesquinhos de qualquer coração, seja ele egoísta ou não, para lhe abençoar. Deus continua sendo o mesmo. Agora um detalhe aqui que eu tenho que dizer à igreja. Você percebe que Elias não tinha luxo? Tinha não. Tinha não. Era pão e carne de manhã e pão e carne de noite. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Talvez você seja oriundo de uma família paupérrima. E seu pai não pode prover o que seu amigo da escola tem. E você viva talvez recalcado por seu pai. Isso não é atitude de crente. Talvez nós estejamos aqui, pessoas inseridas no nosso meio, eu não sei. Que você posta uma realidade na internet que não é a sua. Não é a sua. Você não precisa, irmãos, mostrar o que você não é. Basta a mim e a você o título de servo. Era pão e carne de manhã e pão e carne de noite. E Elias dizia: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Verso 7, 6 e 7. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Meus amados irmãos, com o tempo, esse riacho secou. Por que o riacho secou? Eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o riacho secou? Ou por que os riachos secam em nossas vidas? Isso é uma pergunta eficaz para essa noite. Por que os riachos secam na nossa vida? Deus não era poderoso para fazer com que aquele riacho permanecesse perene? Sim. Será que Deus não podia tirar dali água de uma rocha? Sim. Mas por que Deus fez com que o riacho secasse? Preste atenção aqui. Para ensinar a Elias, para ensinar a mim e ensinar a você a transitoriedade de tudo aquilo que é deste mundo. Conselho para você: se você tem colocado a sua felicidade em algo terreno, seja um imóvel, seja um lugar como esse, um púlpito, até isso, irmãos, a gente pode idolatrar. Seja num filho, seja no cônjuge, seja na sua profissão. Se a sua felicidade depende de algo terreno, eu tenho uma má notícia para lhe dar. Isso tem prazo de validade. Tem prazo de validade isso. E você é um candidato fortíssimo ao fracasso. Tem gente que idolatra o salário. Ah, se eu perder meu salário. Ah, se eu perder minha vida, meu filho, minha vida. A vida. Eu não estou dizendo que você não tem que amar seu filho. Mas seu filho não é sua vida. Seu marido não é sua vida. Seu ministério não é sua vida. Sua vida agora está sentado no mais alto e sublime trono. Ele tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Você foi chamado para louvar a Ele. Porque o riacho secou, Elias. Para mostrar a Elias e a mim e a você que tudo é transitório. Tudo nesse mundo passa. Você tem lutado tanto pelo quê? Pelo quê, irmãos? Por algo que a ferrugem e a traça pode comer? E tu tem perdido a vida nisso? Em levantar castelos na terra? Em querer ser notado pela marca do teu carro, por restaurante que tu frequenta? É perca de tempo, meu querido. Tem prazo de validade, tu vai envelhecer um dia. Talvez você nunca queira constituir uma família, porque não quer ter filho. Eu lhe pergunto: quem vai te visitar no asilo? Quem vai trocar tuas fraldas geriátricas um dia? Quem vai contigo no médico quando tu tiver com 90 anos? Não é teu Rolls Royce, não é teu corpo sarado,
Não é teu diploma, são teus filhos, que hoje tu não tem relacionamento com ele. Teu filho é criado ao léu, como quem cria machixe. Não sabe quem é pai, não sabe quem é mãe, mas você tem que levantar castelo. Porque você tem que mostrar alguma coisa a alguém. O riacho secou, Elias. Porque tudo que está aqui é transitório. Tudo tem prazo de validade. Mais uma vez, Deus estava testando a fé de Elias. Eu fico imaginando, irmão, nós somos humanos. Nós somos humanos. Cada dia, só falta 40 minutos. Cada dia, o curso do riacho diminuía. Eu fico imaginando, né? Elias olhava, aí o riacho estava correndo a 1 metro de largura. Ele disse, tá bom. Com o tempo só 30 centímetros, 20 centímetros. Só corria a águazinha. O que o coração de Elias dizia? Como vai ser agora? Ele era humano. Lembra do texto que eu li? Sujeito às mesmas paixões que nós. Eu orei tanto por Janeide, quando eu soube da doença de Janeide. Demais, viu? Porque isso é um riacho que seca. Eu não sei como eu recebi uma notícia dessa. Né? Às vezes, a enfermidade chega. É o riacho secando. Às vezes, o desemprego chega. É o riacho secando. Às vezes, você se casou com alguém que fez juras de amor por você. Não é? Aí hoje lhe trata como um zero à esquerda. É o riacho secando. É Deus dizendo a mim e a você que tudo nessa vida tem prazo de validade. É transitório. Ah, queridos, uma corrente quando seca, um riacho quando seca, sempre traz tribulação. Mesmo para quem é crente, mesmo para quem está no centro da vontade de Deus, entenda isso. Você é crente e tribulação vai chegar. Um dia o riacho vai secar. Aí a pergunta que faz aqui é o seguinte, no verso 7. Onde está a nossa confiança? Nas circunstâncias ou em Deus? Você pode imaginar que nesse exato momento, Satanás não estava de lado de Elias, não? Eu quero crer que sim. E dizendo, olha, não teria sido melhor tu se aliar com Acabe? Não seria melhor tu ter passado para o lado dos profetas de Baal? Tu estava agora lá na mesa com Jezabel, tranquilo, tranquilo. E agora tu estás aqui. Não tem pão, não tem mais carne, e o riacho não tem mais água. Conselho para você aqui nessa noite, que o riacho secou. Conselho para você: permaneça na presença de Deus, pois Ele é lugar seguro. Ele é o Deus da aliança com o povo dele. Esse Deus requer de nós, mesmo nesse momento, confiança nele, absoluta submissão a Ele, sem restrições. Sabe por quê, queridos? Quando esse riacho seca, a extrema necessidade dele, de Elias, como a sua também, bota isso na sua mente. Você está vivendo um momento de extrema necessidade? Você está no centro da vontade de Deus? Você o obedece? Eu tenho uma boa notícia para você. Esse exato momento que você está vivenciando hoje, é o exato momento da oportunidade de Deus agir. De Deus agir. Quando o querite seca, Ele abre outra porta. E sabe onde é a outra porta? Em Sarepta. Eu não sei se era pior em Querite ou em Sarepta. Porque em Sarepta é cenas para o próximo capítulo, né? Não é verdade? Em Sarepta ele não ordenou corvos, mas ele ordenou uma viúva lisa, sem Bolsa Família, né? Sem nada, sem vale gás, sem auxílio de ação social, sem nada. Só tinha um pouquinho de azeite numa botija e um pouquinho de farinha numa panela. E 2 cacos velho ou 3 de lenha na mão, magra, parecia um esqueleto, dizendo: vou preparar o bolo para o meu filho, a gente vai comer e a gente vai morrer.
É para lá que Deus leva você. E lá Ele vai te sustentar. Que Deus maravilhoso. Ai, pastor, eu sei que você é como eu. Eu sou muito ansioso, irmão. Preciso aprender com Elias. Mas, Senhor, não me bota no querido mais, não. Está entendendo? O que é que eu estou querendo dizer a você? Eu gostaria de lembrar, eu termino aqui. Lembre-se de uma coisa. O amanhã nunca vem só. Pergunta a quem passou pelo querite. O amanhã nunca vem só. Ele estava tirando Elias do querite. Mandando para onde? Elias não sabia onde para ir no dia, né? O riacho secou, os covos não vinha mais carne, não vinha mais picanha, não vinha mais nada, não vinha mais pão, não vinha mais nada, tudo secou. Aí Deus disse: Elias, tem um amanhã para tu. E nesse amanhã, isso é maravilhoso demais. Eu estou lá. Você está entendendo? Talvez seu querite secou. O meu só tem areia. Mas eu gostaria de dizer a você, Sarepta já está aberta, né? E lá em Sarepta, não se preocupe não, porque antes da viúva estar catando lenha, Deus já estava lá, para cuidar de você, para preservar você e para manter você na presença dele. Que Deus te abençoe nessa noite.